Agora nós vamos ver a parte da física. Execução das leis da física, bases convencionais, conhecimentos atuais da física, a física e a existência de Deus, as noções do homem, o éter, a física e o plano da evolução, substância, a lei de equilíbrio e lei de fluidos, leis de gravitação, teledinamismo nas relações entre os dois planos, compreensão do magnetismo. São os tópicos que vai ser trazido para nós. Naquela época, essas eram as perguntas mais sofisticadas que se poderia fazer. Atualmente, faríamos mais umas 4 ou 5 colocações, certamente, principalmente sobre a física quântica, essas ligações e tantas outras descobertas que já foram feitas. Que a física é muito dinâmica. E realmente o estudo da física é o único que evoluiu na Terra nos últimos anos, porque os outros ou ficaram no mesmo lugar, ou até mesmo andaram para trás. Mas a física foi aquela que teve o maior impulso. Todas as nossas grandes conquistas, inclusive de levar um satélite para o espaço, depende muitíssimo da física, da eletrônica, da mecânica. Então, o aperfeiçoamento dessas ciências foi que foi possível fazer com que o homem levasse, ou melhor, transpusesse as fronteiras do planeta. Física. 15. Existem espíritos especialmente encarregados da execução das leis físicas no planeta terrestre? Essa verdade é incontestável, e o homem poderá examinar e estudar constantemente, oferindo o melhor proveito na sua rotina de esforços perseverantes. Porém, todas as definições do materialismo serão inúteis em face da realidade irrefutável dos fatores transcendentais em todos os grandes fenômenos físicos da natureza. E aí começam as coisas a mudarem de figura. Todos os grandes fenômenos físicos da natureza têm ação de espíritos. Todos os nossos cálculos terão seu valor, terão sua parte importante para entendermos o processo, mas entra um fator psi. Esse fator psi dá uma definição totalmente transcendente das situações, totalmente transcendente dos fatos. As novas revelações científicas, positivadas pelos professores Thomson, Rutherford, Ramsay, Soddy, entre outros, no campo da física, sobre os átomos e os elétrons, são possíveis de fornecer exato conhecimento de todas as etapas da evolução anímica. Esses nomes que ali se referem foram os grandes codificadores da física ainda materialista, ainda no plano material, da constituição dos átomos, de como eles se organizam. A ciência propriamente humana poderá estabelecer bases convencionais, mas não a sabe legítima em sua origem divina, porquanto os átomos e os elétrons são fases de caracterização da matéria, sem constituírem o princípio dessa escala sem fim, que se verifica igualmente para o plano dos infinitamente pequenos. Quando esses cientistas que listam Thomson, Rutherford e outros mais, fizeram todas as bases dos cálculos para entendermos o átomo e o seu funcionamento, para toda a interação entre os elétrons e o núcleo, é uma base que podemos entender a essência do átomo. Mas o átomo ainda tem mais subdivisões. Quando nós conseguirmos catalogar essas aí, vamos encontrar outras subdivisões ainda menores, até irmos para os infinitamente pequenos, ou ir para a essência da energia. E o próprio elétron já foi demonstrado que ele se comporta ora como matéria, ora como energia. Portanto, as coisas são mais transcendentes do que se imagina. E esses são fatos comprovados pela ciência. Não estou simplesmente falando porque um espírito falou. A ciência entendeu já essa contraparte dessa forma mutante do elétron. Ora é energia, ora é matéria. 17. Como são considerados no plano espiritual os conhecimentos atuais da física na Terra? As noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais, em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. Então, vamos aproximando, vamos estudando, vamos aproximando, vamos estudando, vamos aproximando, mas aí nós vamos ter que entender essa energia divina, essa diretriz divina para governar todos os mundos. E aí
sai dos nossos conhecimentos mais técnicos e entra para uma transcendência que nós não conseguimos dimensionar. Os sistemas antigos envelheceram. As concepções de ontem deram lugar a novas deduções. Os estudos recentes da matéria vos fazem conhecer que os seus elementos se dissociam pela análise, que o átomo não é indivisível, que toda expressão material pode ser convertida em força e que toda energia volta ao reservatório do éter universal. Então, tudo aquilo que Newton catalogou, que foi muito importante, teve seu valor, mas agora ela está ultrapassada, mas ela continua sendo a base para o entendimento do que vem depois. Então, a gente estuda as leis de Newton, a base da física, e vamos caminhando para a relatividade para entendermos uma física muito mais transcendente, muito mais subjetiva. Com o tempo, as fórmulas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente, e os físicos da Terra não poderão dispensar Deus nas suas ilações. Reintegrando a natureza na sua posição de campo passivo, onde a inteligência divina se manifesta. Tudo que existe no mundo tem a manifestação divina. No movimento dos astros, no movimento da vida, no movimento dos elétrons. A natureza divina, pois a manutenção da vida tem sempre essa energia divina interagindo. Ainda não conseguimos compreender tudo isso, mas o tempo nos levará a um novo despertar para as novas realidades de uma manhã de luz. 18. Onde o ponto imediato de observação para que a física reconheça a existência de Deus. Sempre queremos achar um ponto de referência chamado ponto de mutação. Aliás, no livro Ponto de Mutação e o Tal da Física, nos dá uma boa base de que um cientista chegou a várias conclusões mostra que a vida tem algo muito mais transcendente. Desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos. Para demonstrar o sistema do mundo, os cientistas não recorreu ao chamado eixo imaginário, relações mais altas no domínio da transcendente. Então, sempre temos que procurar alguma coisa a mais. Foram fazendo vários estudos, várias pesquisas, e pesquisando, aí tiveram que entender que existe um eixo imaginário. Ele existe. Essa inclinação da Terra que vai dar a ela os posicionamentos em relação ao Sol para ela estar de acordo com a forma com que ela vai gerando, uma parte mais quente, outra mais fria, de acordo com as estações do ano. E esse eixo imaginário é o que vai marcar a linha do Equador, os tópicos de Capricórnio e Câncer, para que a gente possa dimensionar ou ter meios didáticos de compreender o clima, determinados fenômenos e também as localizações geográficas para melhor nos posicionarmos pelas cartas geográficas, onde nós estamos, para onde nós vamos, e uma série de, principalmente no uso do GPS, da navegação marítima e navegação aérea. Esses pontos geográficos são muito importantes, embora eles não são um ponto, não tem uma estaquinha ali marcando e aqui. Tem uma carta que você sabe que o avião está entre uma linha e outra, que o navio está entre uma linha e outra, baseado em vários dados. Hoje, a partir do GPS, antes era pelo rádio, para sabermos localizar cada situação, cada local onde precisa de estar. A mecânica celeste prova a irrefutabilidade da teoria do movimento. O planeta move-se na imensidade. A matéria vibra nas suas mais diversificadas expressões. Então, nós temos toda uma mecânica universal, todo um movimento universal que vai caminhando vai conduzindo todo o processo e, junto de tudo isso, uma grande imensidade de forças transcendentes que mantém a vida, mantém a matéria. Então temos a mecânica celeste, que tem a sua teoria do movimento, que é válida. Os planetas movem na imensidade e a matéria vibra nas suas mais diversificadas expressões, que a gente não consegue entender plenamente.
embora busquemos fórmulas matemáticas e da física para poder explicar. Quem gerou o movimento? Quem forneceu o primeiro impulso vibratório no organismo universal? A ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega e a matéria não tem característica de espontaneidade. Então nós temos que ver que tudo que tem no universo, todo esse conjunto de forças, tem o seu parecer, tem as suas características, tem a sua função. Mas, como o movimento é inteligente, como a estrutura é inteligente, nós temos que começar a entender que tem ali por trás, tem um conjunto inteligente que mantém o sistema. Só na inteligência divina encontramos a origem de toda a coordenação e de todo o equilíbrio, razão pela qual, nas suas questões mais íntimas, a física da Terra não poderá prescindir da lógica de Deus. Então nós temos que entender que tem uma coordenação, tem um equilíbrio, e a razão que nós vamos encontrar para isso, quando formos questionar na parte mais íntima dessas situações, não teremos como fugir da existência de Deus. Somente a lógica de um Deus soberanamente bom e justo, no controle de todo o universo, nos faz compreender perfeitamente, ou melhor, mais aperfeiçoadamente, a coordenação e o equilíbrio do universo. 19. As noções de física conhecidas pelos homens são definições reais ou definitivas? Os homens possuem da matéria a conceituação possível de ser fornecida pela sua mente, compreendendo-se que o aspecto real do mundo não é aquele que os olhos mortais podem abranger, porquanto as percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial, sem que o homem consiga ultrapassar o domínio de determinadas vibrações. Então, o que nós conhecemos do universo, aquilo que nós conhecemos da matéria, está dentro do conjunto de espectros de vibrações que o nosso olho consegue captar. E mesmo assim já fizemos tantas mudanças, coisas boas, coisas ruins, desenvolvimento tecnológico maravilhoso, aprimoramento das técnicas também muito maravilhosas, muito boas, mas em compensação, tem detalhes que precisam ser revistos, tem detalhes que precisam ser reavaliados. Mergulhadas nas vibrações pesadas dos círculos da carne, as criaturas têm notícias muito imperfeitas do universo, em razão da exiguidade dos seus pobres 5 sentidos. Enquanto estivermos vendo o mundo com nossos 5 sentidos, mergulhados nas vibrações pesadas de um corpo físico muito pesado para termos uma percepção melhor, nossas percepções do universo serão muito imperfeitas. Somente transcendendo esse conjunto de dados, nós vamos ter uma concepção melhor do universo. É por isso que o homem terá sempre um limite nas suas observações da matéria, força e movimento, não só pela deficiência de percepção sensorial, como também pela estrutura do olho, onde a sabedoria divina delimitou as possibilidades humanas de análise de modo a valorizar os esforços e a iniciativa da criatura. Então, o nosso olho tem um limite, porque aí nós temos que nos esforçar, temos que criar um aspecto da imaginação, temos que começar a transcender a matéria para podermos entender algo mais. E aí demanda evolução, desenvolvimento das percepções psíquicas, educação espiritual, para abranger um maior espectro do entendimento das leis que regem o universo. 20. Como poderemos compreender o éter? Nos círculos científicos do planeta, muito se tem falado do éter, sem que possa alguém fornecer uma imagem perfeita da sua realidade nas convenções conhecidas. O éter é tudo aquilo que envolve o universo. Que tipo de matéria que envolve todo o universo? O universo não está no vácuo. Não tem ar, mas tem alguma coisa. É de fato. O homem não pode imaginá-lo dentro das percepções acanhadas da sua metade. Por nossa vez, não poderemos proporcionar a vós outros uma noção mais avançada em vista da ausência de termos de analogia.
Então, como que nós queremos uma definição de algo que não sabemos, de algo que não entendemos, e queremos que os Espíritos traduzam para a gente de forma que possamos entender? E como não temos uma analogia para o fato, não conseguimos. Quando eu aciono o botão, passa o slide. Sai daqui uma energia, uma vibração. Então, nós sabemos que aqui existe uma frequência que aciona a anteninha que está ligada no computador e é como se fosse um clique para passar o slide. Tudo bem, nós conseguimos entender isso. Mas a gente não vê que está saindo energia daqui quando eu aperto, a não ser quando eu aperto a luzinha. E tudo isso a gente vai fazendo uma analogia para a gente ver que no éter, ou seja, nessa energia, nesse fluido que envolve o universo, tem algo muito sutil, muito sublime que ainda não conseguimos entender. Se, como desencarnados, começamos a examiná-lo na sua essência profunda, para os homens da Terra, o éter é quase uma abstração. De qualquer modo, porém, busquemos entendê-lo como o fluido sagrado da vida, que se encontra em todo o cosmo, fluido essencial do universo que, em todas as direções, é o veículo do pensamento divino. Bom, aqui Emmanuel deu uma definição abstrata para que a gente possa entender. A partir do momento que a gente vai abstrair a nossa mente para podermos entender, então nós vamos entender como um fluido sagrado da vida. Esse éter que tudo envolve, ele contém um fluido, uma energia, uma vibração que mantém a vida. E ele se encontra em todas as partes do cosmos. Tudo está envolvido nesse fluido, nessa energia, nessa vibração. E ele é essencial para o universo. E é o veículo do pensamento divino, é o veículo também do nosso pensamento. Assim como o som só se propaga no ar, ou em alguma matéria, né, o ar, no solo, ou na água, o pensamento se propaga no chamado éter, nesse fluido universal. De acordo com o que você pensa, você recebe as bênçãos do prana, dessa energia sagrada que nos mantém a vida. 21. Pode a física oferecer-nos elementos para apreciar o plano divino da evolução? Também aí podereis observar a profunda beleza das leis universais. Ao sopro inteligente da vontade divina, condensa-se a matéria cósmica no organismo do universo. Surgem as grandes massas das nebulosas e, em seguida, a família dos mundos, regendo-se em seus movimentos pelas leis do equilíbrio, dentro da atração, no corpo infinito do cosmos. Olha que interessante. Nas nebulosas estão formando planetas. Aquelas massas nebulosas. É gás, é poeira cósmica, é um emaranhado de energia, de matéria, e ali estão os arquitetos siderais fazendo todo o trabalho para formar a sua família de planetas, com a sua estrela guia, que vai servir para gerenciar aqueles mundos. E às vezes ali já tem a estrela guia, eles estão lá formando os planetas. Olha que maravilha! Quando você vê aquelas nebulosa de Magalhães, nebulosa tal, ali é o berço da vida galáctica. O berço da vida de mundos planetários, com suas estrelas, como o fulcro de vida dos planetas que surgirão. O ciclo da evolução apresenta aí um dos seus aspectos mais belos. Sob a diretriz divina, a matéria produz a força gera o movimento faz surgir o equilíbrio da atração e a atração se transforma em amor, identificando-se todos os planos da vida na mesma lei de unidade estabelecida no universo pela sabedoria divina. Força, movimento, atração, amor. Olha que interessante. Há um ciclo que vai caminhando para uma sublimação daquelas energias que mantém tudo coeso, que mantém tudo unido. Então Deus é a sublime energia do amor que une e aglutina todas as formas de vida e também dos planetas, que os planetas têm uma vida.
Não a vida como ser humano inteligente, mas uma vida que os mantém na condição que estão, na possibilidade que estão. 22. A substância é igual em todos os mundos? Como compreender a revelação dos espectroscópios? Reconhecido o axioma que o universo obedece a uma lei de unidade, somos obrigados a reconhecer que o que se encontra no todo existe igualmente nas partes. Então, tem alguma coisa que tem em todo lugar e também nessas partes. Mas, contudo, o espectroscópios não nos poderá revelar todas as substâncias que se encontram nos outros mundos. E não podemos esquecer que a Terra é um apartamento muito singelo dentro do edifício universal, sem que possamos conhecer, pelos seus detalhes, a grandeza infinita da obra do Criador. Então, todos nós estamos aqui na Terra, que é um apartamento. Nem é um prédio, não, um apartamento. Simples, pobre, habitado por seres muito rudes, dentro desse grande edifício universal. Portanto, nossa compreensão vai ser muito limitada, porque nossa capacidade de entender, nossas capacidades perceptivas também são muito limitadas. 23. Existe uma lei de equilíbrio e uma lei de fluidos? As grandes leis gerais do equilíbrio têm as suas sedes sagradas de Deus, a fonte perene de toda a vida. E, em se falando da lei dos fluidos, cada orbe possui de conformidade com a sua organização planetária. Olha que interessante. Quanto mais a gente vai especulando, a gente vê que a gente precisa saber mais. Tem a lei dos fluidos, tem a lei do equilíbrio. Cada planeta, cada mundo, cada sistema solar, porque nós temos o sistema do nosso Sol, e cada estrela tem lá sua família de planetas. Cada um deles tem uma lei de equilíbrio, tem uma lei de fluido, inerente às condições de vida daquela organização. Assim como os planetas do sistema solar também têm lá seus fluidos inerentes às suas possibilidades. Então, em se falando da lei de fluidos, cada orbe possui de conformidade com a sua organização. Com relação ao plano terrestre, somente Jesus e os seus mensageiros mais elevados conhecem os seus processos, com a devida plenitude, constituindo essa lei um campo divino de estudos, não só para a mentalidade humana, como também para os seres desencarnados que já se redimiram dos labores mais grosseiros junto dos círculos da carne, a fim de evoluírem nas esferas mais próximas do cenário terrestre. Então, a relação que existe aqui no planeta Terra, desses fluidos, Jesus e seus principais mensageiros, é que sabem e que conhecem seus processos em toda a sua plenitude. Os demais vão fazer apenas ideias. Então, nós temos que ver que existe um limite para a nossa compreensão maior desse conjunto de fluidos que regem a vida aqui na Terra. Porque tem, em toda essa situação, o limite para a nossa vida de encarnados, para a nossa mentalidade como encarnados, e também para os espíritos que ainda não se redimiram. Estão próximos à Terra, estão passando pelas situações inerentes ao seu processo evolutivo aqui na Terra. É assim que nós vamos procurar, então, fazer o melhor possível pela nossa evolução, fazer o melhor possível pelo nosso crescimento espiritual. Aprimorando-nos passo a passo, caminhando para alcançarmos uma plenitude maior. E quando Emmanuel fala aqui em evoluir quer dizer evolver, desenvolver-se gradualmente, passar por ou sofrer evoluções, transformar-se, evoluir. Então, por que nos une então a palavra evoluir? Porque evoluir, conforme está aqui, ele está mostrando que nós temos que desenvolver um conjunto de qualidades para sairmos das esferas próximas da Terra e entrarmos em relação com seres mais angelicais, seres mais purificados. E aí muitas indagações deixam de ter sentido porque as obrigações são muito maiores. Logicamente que o espírito vai procurar aprender e terá obrigações muito maiores e muito mais superiores do que vir trazer essas informações para homens curiosos que não querem fazer seu processo de aperfeiçoamento moral. As leis da gravitação são análogas em todos os planetas? As leis da gravitação não podem ser as mesmas para todos os planetas. Mesmo porque
Em face da vossa evolução científica, já compreendeis que os princípios newtonianos foram substituídos, de algum modo, pelos conceitos de relatividade. Conceitos esses que, por sua vez, seguirão o curso progressivo do conhecimento. Então, nós estamos vivenciando, estamos dentro de um padrão onde todos nós passamos por certas informações, por certos conhecimentos. E à medida que nós vamos buscando a nossa evolução, vamos estudando, vamos aperfeiçoando, nossos conhecimentos também vão se modificando. Passamos por várias fases, passamos por várias etapas. E assim, conquistamos um grande cabedal de informação, um grande cabedal de conhecimento. Saímos das leis newtonianas para a relatividade. E agora, os conceitos quânticos passam a prevalecer. Demos um passo mais à frente. E quando acharmos que dominamos os processos quânticos, vem outra e outra e outra e outra, porque o evoluir e o progredir é infinito. E as leis que regem a matéria, nós conhecemos uma pequena parte. Tem muito ainda a ser percebido, a ser entendido, a ser compreendido. 25. O teledinamismo é aplicado nas relações entre os planos visíveis e invisíveis? Teledinamismo quer dizer força ou potência transmitida à distância. Já citei o caso desse controle remoto do slide, passador do slide, que é uma força ou uma potência transmitida à distância. Lógico que tem um limite de distância para eu poder fazer essa transferência. Tudo na vida é assim. Sendo o teledinamismo a ação de forças que atuam à distância, cumpre-nos esclarecer que, no fenômeno das comunicações, muitas vezes entram em jogo as ações teledinâmicas, imprescindíveis a certas expressões do mediunismo. Então, esse teledinamismo, uma ação de força à distância, e em muitas situações ele vai ocorrer. Não vai precisar do espírito estar ali do lado para passar aquela informação. De onde ele estiver, ele emite aquele pulso de energia, aquele pensamento, e vai ser transmitido, de acordo com o poder da fonte. Então, se a bateria estiver nova, ou a potência dos circuitos aqui for proporcional, eu posso transmitir esse sinal até 10 metros. Mas se a bateria estiver fraca e a potência dele for pequena, vai ter que ser 1 metro. Da mesma forma o espírito. Quanto mais a potência é radiante da sua mente, mais ele vai alcançar determinados objetivos, determinadas condições e posições. O magnetismo é um fenômeno da vida para constituir manifestação natural em todos os seres. Então nós temos o magnetismo humano, temos o magnetismo dos ímãs, que nós conhecemos, e temos o magnetismo produzido pelos fios, pelas bobinas. Então tem várias formas de expressão do magnetismo e que o ser humano já consegue definir bem o magnetismo das bobinas, o magnetismo dos ímãs. Mas e o magnetismo humano? Qual a fórmula que vai representá-lo? Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza nas relações entre dois mundos são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de serem aí uma expressão de vida superior. Então, a ciência do mundo vai adquirindo equações notáveis para as experiências relativas ao assunto do magnetismo e vai aumentando a sua ação, vai aumentando a capacidade de todo o poder magnético. Todos os fenômenos magnéticos possíveis da ciência desenvolver e entender, ela vai catalogando, ela vai estudando, ela vai definindo fórmulas, equações, mas tem as exteriorizações da natureza dos seres humanos. Essa interação com os espíritos, o magnetismo dos espíritos, ainda não conseguimos decifrá-la e detectá-la em plenitude.